Só citou um ponto de pauta hoje. O ano passado nós trouxemos essa pauta aqui para implantação dentro desse programa do governo federal pelo Centro de Reabilitação em São Caetano do Sul. É uma política do governo federal que envolve vários ministérios, que é o programa Viver Sem Limite, Plano Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência. O programa tem por objetivo atender pessoas que têm algum tipo de deficiência. O Ministério da Saúde integra os grupos de 15 órgãos que participam do plano, que aí são as secretarias de Estado, os vários ministérios, prepara a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, o SUS, um conjunto de serviços, ações e estratégias para garantir assistência integral aos que necessitam desse tipo de atendimento. Trata-se de uma ação inédita desenvolvida pelo SUS com investimento de 1,4 bilhão e um total de 7,6 bilhões. O eixo da saúde ampliará ações de prevenção às deficiências. A proposta é que todos os estados tenham um centro de referência com 4 atendimentos específicos: visual, física, intelectual e auditiva, para as pessoas com deficiência. Para a implementação desse centro, o Ministério da Saúde assinou parcerias com os centros de excelências e reabilitação em todo o Brasil. A rede de reabilitação SUS será composta por diversos serviços especializados em deficiência física, visual, auditiva e intelectual, oficinas ortopédicas, unidades básicas de saúde e hospitais voltados para o enfrentamento de problemas das pessoas com deficiência. Dentro da rede de atenção, dessa rede de atenção estarão os centros especiais de reabilitação, é o CER. São serviços que juntam tecnologia para atender as várias modalidades de cuidados específicas para os diferentes tipos de deficiências com a qualidade efetiva no cuidado. Então, o que ocorre? O governo federal lançou um Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, foi nesse governo da presidente Dilma, e a partir desse plano se startou várias outras demandas dentro dos ministérios. A saúde ficou com a parte de reabilitação dentro dessas 4 diretivas, que são a física, a intelectual, a visual e a intelectual. Então, essa rede prevê uma série de estratégias de serviço de atendimento às necessidades específicas de pessoas com deficiência auditiva, física, visual e intelectual, múltiplas deficiências e os ostomizados. Com a rede estabelece a articulação dos serviços de saúde com a garantia de ações de promoção à saúde, identificação precoce de deficiências, prevenção dos agravos, tratamento e reabilitação. A habilitação e reabilitação visa melhorar as funcionalidades das pessoas com deficiência para promover sua autonomia e independência. Tem a portaria 835, que estabelece recursos financeiros, um total lá de 7 bilhões prevê o programa para todos os ministérios. A saúde ficou com 1,4 bilhões e basicamente é para a implantação desses centros em todo o Brasil e das oficinas ortopédicas. O ano passado tivemos um conselho, a gente tem um centro, uma unidade de São Caetano do Sul, que já vem trabalhando em parceria com a ABC há algum tempo, que é a PAI São Caetano. Então, dentro daquela, a gente foi um dos primeiros serviços aí no ano passado a serem habilitados pelo Ministério da Saúde, dentro dessa política. E nós, na época, solicitamos, já como era know-how da PAI, que já vinha fazendo teste do pezinho, que já vinha com outro contrato com o município, que é a estimulação neurosensorial das crianças, que o teste do pezinho são detectadas algumas deficiências intelectuais. A PAI já vinha fazendo esse tratamento num outro contrato. No ano passado vimos ao Conselho solicitar e pleitear um CER2 para São Caetano, que seria, como eu falei, dentro das atividades da PAI, seria física e intelectual. E assim foi, nós encaminhamos o pleito ao Ministério da Saúde, todas as instâncias do SUS tiveram que passar, e em setembro do ano passado o Ministério da Saúde editou uma portaria habilitando a PAI São Caetano como um CER2, um Centro de Reabilitação Física e Intelectual. Pois bem, essa habilitação traz um recurso, o custeio desse serviço é totalmente pelo Ministério da Saúde, ele repassa, e a gente repassa para a PAI R$140 mil mês, um total de mais ou menos 1 milhão e
400 milhões e meio ano. E hoje a necessidade na rede do ABC, essa questão dos centros, precisa ter um plano regional para definir como que é feito esse acesso a esses planos, a esses serviços, né? Cada município ficou com os maiores criaram o CE4, os menores com as deficiências que mais puderam criar naquela época, que tinham algum know-how para fazê-lo. Só que nas discussões do colegiado do Grande ABC e dos grupos técnicos da pessoa com deficiência, esses serviços não estão se entendendo em relação à demanda. Acho que quando se abriu os serviços, a demanda que era reprimida das questões de reabilitação, ela apareceu de uma vez só. Então esses centros não têm dado vazão a essa demanda. Esse centro se diz a PAI, né? Não, a PAI de São Caetano não. A PAI a gente está atendendo nossa própria demanda, né? Mas tem alguns CE4, por exemplo, que ele teria que atender boa parte da região do ABC. Ele consegue atender só a demanda do município. Então a gente está com dificuldade de encaminhar a deficiência visual e a deficiência auditiva. Então, nesse sentido, a gente conversou com a PAI São Caetano, se abre a possibilidade de eles ampliarem mais duas especialidades e criar o CE4, que seria o maior centro de reabilitação. Isso também com custeio do Ministério da Saúde. É lógico que é uma briga que a gente vai ter que comprar técnica na região do ABC, porque no plano regional não ficou definido essa questão e a gente precisa encaminhar nossos pacientes em São Caetano, então a gente está ficando com essa demanda reprimida aqui no município. Então nós solicitamos da PAI se havia a possibilidade deles ampliarem o serviço, é claro que a PAI vai ter que fazer um investimento para trazer as novas especialidades. A gente teve no ano passado uma discussão aqui sobre aquela questão do CTNEM, né? E aí o que eles traziam é que lá o atendimento era focado em deficiência cognitiva, não é isso? Mas estavam querendo transferir para a PAI porque a PAI dizia, não, nós também temos condições aqui de atender esses pacientes com deficiência cognitiva, não é só com deficiência intelectual, deficiência cognitiva também, a gente pode absorver essa demanda, traz tudo para cá e aí já tira esse interesse. E aí isso foi uma discussão, você sabe quanta discussão isso gerou. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, a implantação disso muda em alguma coisa, esse cenário que foi decidido no ano passado em relação ao CTNEM? A gente teve alguns enfrentamentos em relação a essa questão da pessoa com deficiência, inclusive na gestão anterior. A prefeitura naquela gestão acabou com o contrato que tinha com a PAI, reduziu esse contrato. Eu fui fazer uma audiência na Câmara Municipal, uma audiência da saúde, que a gente vai fazer a cada 4 meses, e me deparei com a Câmara completamente lotada de pais deficientes, né, em protesto àquela gestão anterior por ter rechaçado politicamente o mandatário lá e cortado parte do contrato dele. Eu, pelo que eu acompanho, estou em São Caetano há 20 anos, a PAI no ABC, para você ter ideia, a PAI fazia teste do pezinho na década de 90 para todos os municípios, ela fazia 25 mil testes do pezinho por mês. Então ela tem um know-how nisso, a gente já vem acompanhando, e eu sabia que era aquela questão política, também nessa outra situação do CTNEM, foi uma sugestão técnica, inclusive minha, porque saúde precisava diminuir o custeio, e ainda precisa diminuir o custeio, e se há ações que o governo federal pode custear dentro do município, essa é a nossa grande briga, que o governo do Estado e o governo federal custeiem mais as ações de saúde do município, isso é 2 para 10, cada 10 reais a gente põe 8 e os outros 200 põe 2, isso é uma conta muito injusta para o município. Como havia aquele know-how, havia um recurso financeiro que o Ministério da Saúde só poderia aplicar se fosse num centro de know-how como a PAI era, olha, a gente faz um outro serviço aqui, tira esse custeio do CTNEM e o que a gente puder a gente transfere para a PAI. No primeiro momento houve uma resistência dos pais, porque o próprio profissional, o quadro profissional, ele faz um lobby para manter o serviço, isso ninguém quer que sua casa feche. Mas hoje o que eu vejo o cenário é diferente, então o pessoal que migrou para lá não quer voltar para o CTNEM. Então assim, foi bem absorvido esses pacientes pela PAI, os que foram transferidos para
lá. Quantos? Continua, Tem um percentual? não tem esse número. Os que foram transferidos para a PAI hoje, eles aceitaram bem o serviço. A PAI investiu muito naquela clínica lá para ter um serviço de qualidade. Então, assim, eu acho que essa situação, você tem nem a PAI, acho que ela ficou equalizada. Ainda existe a cognitiva um pouco lá no CTNEM, mas eu acho que é questão de migrar esse restante paciente. Mas você acha que com a implantação disso, a pergunta é assim, com a implantação, porque isso também envolve recursos financeiros que vêm da União, certo? Então, em tese, assim, vindo esse recurso financeiro, seria, de certa maneira, adequado do ponto de vista da gestão, né? Do ponto de vista técnico, você utilizar esse serviço que vai estar financiado por recurso federal para atender essa demanda, inclusive do CTNEM. Agora, eu quero te perguntar o seguinte, se isso está dentro daquilo que vocês estão planejando fazer, se existe essa perspectiva, se pode ser olhado dessa maneira, porque se isso for, a gente precisa consultar aquelas mães para ouvi-las de novo e dizer que o fantasma está voltando aí, né? Quer dizer, pode ser que elas não gostem disso aí, gerem tudo de novo, toda aquela questão. Não, nesse caso aqui, naquela situação foi específica, era mais da deficiência intelectual. Eu vi um pai que ele, lá na Câmara, né, ele falou, olha, eu tenho 5 filhos, um é especial. Os outros 4 você pode mexer, que é a sua adulta, agora com o especial meu você não mexe. Entendeu? Então quando você mexe com a criança especial, você mexe com a família. Então foi mais naquele sentido, olha, já está fazendo aqui, por que vai ter essa mudança drástica. Então foi mais em cima da questão intelectual, da deficiência intelectual, nem tanto da física. O que a gente está propondo agora, que assim, o serviço já está funcionando, a PAI já está recebendo, já está com 1 ano de contrato. Com o CER2, né? Com o CER2. O que a gente está pleiteando agora é ampliar para mais 2 modalidades, que é a visual e a auditiva. Para você entender, os pacientes que não são referência aparecem de Ribeirão Pires. Não mexeria com o CTNEM? Não. De forma alguma envolve o CTNEM aqui. Porque a gente, na verdade, é uma situação que a gente vai brigar regionalmente, porque como está estabelecido o parâmetro populacional, essa questão do CER4, em princípio o governo federal queria colocar um para cada estado. Mas um para cada estado não quer dizer nada. Objetivamente, então, isso aí não interfere em nada, não há uma intenção de modificar o que... É ampliar o que já está feito. É só ampliar. Hoje a gente não tem reabilitação auditiva e nem visual no município. Olha, eu posso falar que não tem mesmo, né? Porque eu trabalho na área da deficiência, inclusive na questão da surdo-cegueira, baixa visão. Então, as nossas crianças, elas são todas encaminhadas para o Laramara, né? Que é bem longe e tem uma dificuldade bastante grande, principalmente a deficiência visual. Tem nada muito próximo para as nossas mães, não. É bem... Então, assim, eu fico contente que tenha essa questão. Obrigado. Representante da PAI. Gente, só para esclarecer, quem não me conhece, eu sou conselheira e eu sou representante da PAI de São Caetano. Então, assim, só para reforçar o que o Jairo tá explicando, a PAI é um centro de referência, né, especializado em reabilitação, CER2, desde março, abril desse ano. Nós atendemos nesse centro, a maior parte dos pacientes eles têm deficiência física, mas somos habilitados à deficiência intelectual. Então, os pacientes do CTNEM, eles ficaram no CTNEM. Vieram poucos, eu não sei o número exato para passar para vocês agora, mas a grande parte continuou lá. Nós acabamos englobando um público mais de terceira idade com deficiências físicas, mas somos habilitados e temos pacientes com deficiências intelectuais também. O que o Jair está querendo propor é que a gente aumente esse ser para ser 4, faça essa expansão do contrato, para que a gente possa atender deficientes físicos, intelectuais, deficientes visuais e auditivos. E é uma demanda que São Caetano tem, como a Solange estava explicando agora, muito grande, e nós não temos um recurso, um centro que possa atender os munícipes aqui. Acoplado a isso, a gente ainda vai colocar a implantação junto, que aí cabe também 10%, uma oficina ortopédica. Custo, Jair? Para o município nenhum. E aí não haver nem desses casos que eu só quero entender, deixar claro o seguinte: os casos que o CTNEM atende, quando chega novos casos,
é para o CTNEM que vai ou com o CER4 iria para a PAI? Depende de como é feito o encaminhamento, né? O trâmite é assim, esse paciente ele passa num posto, né? Quando ele é encaminhado para o serviço, por exemplo, o médico acha que ele precisa fazer fisioterapia, fono, TO, psico, enfim. É feita uma guia e gerado uma GAP, onde nós recebemos, nós não escolhemos os pacientes que chegam para nós, né? Outra coisa que eu pedi para a senhora é o seguinte, que existe uma portaria do Ministério, que eu não me recordo muito agora, que todos os Jorge talvez conheçam. Eu sei que ele conhece, não sei se ele tem de cabeça essa portaria. Todos os serviços que prestam serviços para o SUS tem que ter uma placa dizendo prestamos serviço para o SUS gratuito. Vocês têm essa placa? Nós temos. Porque foi uma questão que levantaram, não tive condições de ir até lá, mas obrigado. Sim, nós temos. Para quem não conhece, o CER2 da PAI fica na Alameda Araguaia, aqui no Santa Maria. Número 400 e na altura do 400. Então, para quem não conhece, está convidado a conhecer. Obrigado. Inclusive, para quem, uma coisa que o Ministério está levando para a gente, é uma questão técnica muito difícil de trabalhar nesses grupos da pessoa com deficiência, que são grupos muito politizados, e assim, a briga aqui na região da ABC, às vezes tem reunião do grupo do técnico no consórcio, não há nem reunião, só discussão. Então, assim, a dificuldade nossa da Secretaria vai ser encaminhar esse pleito dentro das outras instâncias do SUS. Primeiro, vou ter que ir esse grupo técnico da pessoa com deficiência, porque se eu não alterar o plano estadual da pessoa com deficiência, onde está lá, que é a PAI. Para vocês terem ideia, o ano passado eles fecharam, em 2014, eles fecharam o relatório e deixaram São Caetano de fora. Então, eu acho que a pessoa que ia, era uma pessoa do CTNEM, ela ia nas reuniões, mas acho que ela não entendia bem a política. Ou ela falava, bom, se isso aqui for para o município, aí eu vou fechar o nosso serviço lá. Então, não houve interesse de colocar o município lá. Depois eu tive que ir até São Paulo e retomar isso, tive em Brasília conversando com a Vera Mendes, que é a coordenadora nacional da pessoa com deficiência, e ela falou, olha, não adianta você trazer o pleito para cá se não tiver lá no plano estadual. Então, a gente teve uma briga enorme para colocar a PAI dentro desse plano estadual, ainda ficou faltando o CNPJ da PAI, por ela ter se credenciado, ou ter habilitado como certo, ela teria direito a 1 milhão para a compra de equipamentos e mais 1 milhão para a reforma. Vale lembrar que aquele prédio da PAI é da prefeitura, com o próprio municipal, a gente está investindo no próprio municipal. Esses dois recursos ainda estão pendentes em relação ao CER2 ainda. Para a CER4 o recurso é um pouco maior. E além de tudo, a oficina ortopédica, que vai ajudar bastante aqui a gente na região com a questão da deficiência física. A doutora Carolina tem uma grande expertise em trabalhar com esse pessoal de deficiência, esses grupos, né? A doutora Carolina, assessora aqui da Secretaria, ela trabalhou muito tempo, né? Acho que pode continuar. A gente vai dar eu quero, desculpa a insistência, mas eu quero deixar bem claro assim, para os conselheiros uma coisa, né? Que é a nossa preocupação. Se olhando isso aí, eu acho bastante auspicioso, bastante interessante que venha, essa Vera é muito bem-vinda, a ampliação do serviço. A Solange tem relatado essa necessidade já há bastante tempo e a gente sabe disso. Então, tem que ser feito mesmo, vai ter o nosso apoio. Só que uma coisa que preocupa a gente, então eu quero só reforçar para a gente objetivamente deixar os conselheiros a par disso e sabendo o que vai acontecer. Então, objetivamente, resposta objetiva. As crianças atendidas hoje no CTNEM, que têm deficiência cognitiva no CTNEM, ou deficiência intelectual, atendida no CTNEM, com a implantação disso, elas vão ter que migrar, o CTNEM vai fechar, elas vão ter que migrar ou não. Então, assim, o objetivo para a gente pautar isso aqui... Mas essa questão já está equalizada. Acho que o fluxo disso aí, quem regula é o AC, o pessoal da UAC faz a regulação à parte. Você tem ideia, não é só um serviço isolado, é Eu uma queria rede. uma resposta... Não, pô, é tipo assim... Sim ou não? Não, porque a questão intelectual já está resolvida. Né? Essa questão que você está falando do CTNEM da cognitiva é só intelectual. O que a gente está ampliando aqui, então essa questão já está equalizada, da deficiência intelectual. Sim, está equalizada porque assim, o CTNEM permaneceu, né? Uma parte das crianças com deficiência intelectual foram para a PAI, uma outra parte ficou lá,
E agora, a equalização que houve é essa. Então, o que eu quero saber é se isso não vai interferir nisso que já está, como vocês Exatamente isso que eu equalizaram. estou te respondendo. Como essas duas modalidades que a gente vai colocar é visual e auditiva, não tem nada a ver com a intelectual. Mas tem intelectual. Não, mas já está. A paz já é física e intelectual, já está habilitado como física Sim, e mas com intelectual. essa ampliação de recursos, a tendência pode ser, do ponto de vista técnico, né, uma ampliação de recursos, eu posso atender mais deficiências intelectuais. Então, eu tenho que ficar mantendo isso. Não teria na questão intelectual, não. A gente Não. vai ter uma demanda reprimida muito grande de deficiência auditiva e visual. Tá. Então, essa ampliação de recursos é para essas duas novas. Não vai mexer, Não vai então, mexer com o com- CTN de jeito nenhum. Não vai mexer. É isso. Então, na verdade, a gente solicita. Você pode mandar essa apresentação para essa cobra? Isso você trouxe para deliberação? Não, é só A deliberação, tem que terminar em ata para poder. Faz parte do Qual é processo. o objeto da deliberação? Para a gente saber. O Conselho aprova a ampliação de CER2 para CER4. Essa basicamente é isso. É isso. Porque como CER2 vocês já Para que isso aprovaram. aconteça, o que é que vocês têm que fazer daqui para frente? Vocês têm que Então, isso tem tem um sistema que chama SAIPS. Primeiro a gente vai ter toda essa agenda técnica aí, fazer o conhecimento, né, até com números dentro da região da ABC. Eu vou fazer isso junto com, talvez não dentro do grupo, mas vou fazer isso com o secretário de saúde, conversando um a um, né, para mudar esse relatório, mudar o plano estadual, constar a PAI lá, que ela pode ser um CER4, mais uma oficina ortopédica. O que a gente está solicitando hoje, é claro que para qualquer ação, qualquer habilitação, o Ministério da Saúde exige a aprovação do Conselho Municipal, isso por ata, né? O que a gente está solicitando hoje é que o Conselho aprove a ampliação do CER2 para CER4 e a implantação de oficina ortopédica. Só uma coisa. Por conta do esclarecimento, eu só quero colocar assim, uma questão de encaminhamento para votação, que é a forma como eu entendo. Eu acho que a gente deve sim aprovar, né? Mas com uma ressalva de que isso não atinja o CTNEM, de que isso não signifique retrocesso em relação ao que foi decidido no ano passado com relação ao CTNEM, nem implique migração das crianças que estão sendo atendidas para a PAI, né? Em massa, claro, um ou outro pode ir, né? É evidente que vai haver esse remanejamento eventualmente, mas que não implique no fechamento do serviço, no encerramento das atividades, entende? É isso. Essa é a minha proposta. E também é o seguinte, quando o senhor Milton pediu para que colocasse em pauta, ele disse para a gente que essa seria uma apresentação, já não falou, não passou que seria uma aprovação, né? Então nós entendemos que hoje seria uma apresentação, tanto que nós não nos preparamos, porque a gente costuma sempre verificar o que é o CER4, a gente entra em contato com a legislação, procura o senhor muitas vezes. Então, eu me sinto nada, eu não sou conselheiro, mas não sei se os conselheiros sentem-se preparados para tomar essa decisão hoje, né? E se por acaso acontecer de você estar com um prazo exíguo, etc. tal, a gente faz como a gente sempre fez, né? A gente pode abrir uma reunião. Mas tem prazo, né? Tem prazo exílio já? Tem que ter a documentação em dezembro, né? Porque, Se não houver outra reunião do Conselho. né, Milton, você me disse que seria apresentação, né? Não seria aprovação, né? Então, a gente acabou não se preparando devidamente para a coisa que nós vamos fazer agora, mas não vejo grandes problemas, né? A gente sabe que o serviço está funcionando, não vejo com grande, a não ser que eu corroboro com o que o Paulo tem dito, né? E nós temos uma preocupação, porque por ruídos de comunicação, tivemos uma série de problemas com o que aconteceu anteriormente. E, então, a gente podia, a minha proposta é que hoje nós ouvimos a apresentação, né? E O ideal seria um outro dar um momento, pouco mais de material, né? Ele acabou de entregar. Não recebemos nada mesmo. Você puder mandar por e-mail, porque assim eu mando para todo mundo, porque essa cópia que você me deu, ele me passou uma cópia, eu pedi para ele, para dar uma estudada, mas se ele me passar por e-mail, eu passo para todos os conselheiros, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo e tal. Mas é importante Então, que a presença da Silvana, que a gente tem respeito, a própria Solange que falou da importância, nós não estamos em nenhum momento, Porque assim, eu acho que a gente tem que, essas ações a gente tem que acelerar, porque o deficiente dentro
dentro do que é prioritário, ele nunca fica muito nas prioridades, né? E assim, a gente está vendo um movimento do Ministério da Saúde para essa prioridade que é a pessoa com deficiência. Eu queria dar minha opinião aqui. Eu acho que a gente teve problema com o CTN ano passado. Eu acho que a partir do momento que isso daí não vai influenciar no CTN na parte cognitiva, é uma ampliação de verbas e recursos para atender as crianças com deficiência visual e auditiva. E ainda intelectual, pelo que... Intelectual e física já Intelectual e é física já está credenciado, eles só querem aumentar. Mas o dinheiro entra para tudo, né? Não, Não, já, só para a esses parte do dois. recurso já tem. Hoje a gente já recebe 140 mil mês a PAI para intelectual e para física. A gente fez. Então não vai ter uma ampliação para intelectual. Não. Não. Fazer Então, a partir do momento que a gente está discutindo aqui um aumento, uma ampliação de verba e de recursos Eu acho para com serviços adicionais, a gente tem a representante da APAI, que a gente que é conselheira, a gente tem que partir do pressuposto que ela está por dentro do caso e que ela é idônea. A gente tem uma outra conselheira que ressalta a importância que essa medida esteja tomada com brevidade. Eu acho que a gente poderia colocar em votação com a ressalva de que não mexe no Eu também, estou CTN. de acordo. Seria melhor que tivesse mandado os documentos para que a gente pudesse ter ciência de tudo. Da próxima vez fica a recomendação para que mandem, mas eu estou de acordo também que a gente pode colocar a votação e deliberar a respeito. Tudo bem? Pode ser, gente? Pode ser. Então, ok? Quantos conselheiros nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque conselheiros, Alguém quantos discorda? titulares? Quantos titulares? Titulares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem não concorda? Quem não concorda? Não? Aprovado então por unanimidade, com a ressalva de que. Não mexa no Com a CTN. ressalva de que a implantação desse programa não altere em nada aquilo que foi decidido a respeito do CTN, que o CTN continue funcionando e que não haja em relação àquelas crianças que sofrem de deficiência cognitiva, principalmente, né, nenhuma influência, que isso não influencie negativamente, não haja necessidade de migração dessas crianças para o serviço que vai ser implantado, ok? Perfeito. Eu queria só fazer uma observação, eu sei do adiantar da hora, eu queria fazer duas. Primeiro, para o irmão Canavese, eu acho que a gente não pode perder a denúncia que você fez no meu e-mail a respeito da transmissão da dengue dos postos serem abertos. Eu acho que isso daí tem que ser discutido mais para frente. E eu queria fazer uma observação para os conselheiros que estão aqui há menos tempo, eu vou até me levantar, não é meu hábito, que vocês veem que o Poder Executivo está muito preocupado em relação ao custeio de verbas, mas que quando a gente vai discutir a saúde propriamente dita, poucos ficam. Obrigado, André. É o seguinte, com relação, eu tive uma boa notícia, pelo menos, né? Depois de muito tempo, né, Sara, lutando, a Roseli Radic, ela leu a nossa postagem, entrou em contato com o pessoal do CEMOB e eles já começaram esses dias, diz que não tem condições de colocar lá em cima a tampinha, conforme sugerido, mas eles foram fazer um levantamento, eles foram na cidade e começaram a furar e viram que começou a sair água aos jorros. Então estão sendo furados os canos, que eu acho que não é uma melhor opção, mas pelo menos já é alguma coisa, né? Então pelo menos alguma coisa a gente conseguiu, né? Assim, eu queria só falar. Eu quero enfatizar o que não que precisa enfatizar, André, você foi preciso, mas isso que o André colocou é de uma importância, né? Porque na hora que a gente tem que falar em dinheiro, o conselho aprova, não aprova, está todo mundo aqui. Agora que a gente está falando de política pública, está só o Milton aqui e o palestrante, né, quem está apresentando. Então, assim, poxa, tinha que estar aqui o pessoal para discutir política de saúde com a gente. Por que não está aqui? Cadê o secretário? Né, a Karina estava aí, cadê todo mundo? Tinha que ser invertido. A gente tinha que ter pra pouco discutir coro para política de discutir saúde dinheiro, porque a Câmara pode aprovar as contas independente da nossa vontade, e a gente tinha que ter coro para discutir as políticas. Isso é uma lição para o secretário. Parabéns. Quando a gente fizer as pautas, a gente prioriza o início, né, para a gente poder fazer as políticas, que é o nosso escopo aqui, né, parte de políticas e aprovação de contas.
coisas. Então, eu aceito e vou tomar Queria cuidado. falar, Obrigado antes por de ter encerrar, furado por favor. um pouco. Solange. Paulo, é o seguinte, o que eu estou vendo, a questão dos novos conselheiros, ela está uma confusão. Essa senhora ela tá chegando hoje para estar entregando né, a documentação e ela também assim, ela está um pouco desorientada nessa questão. Né? Então todo esse processo de renovação de conselho está de uma forma muito desorganizada. Tá mesmo. Né? Então assim, a gente não sabe quem que vai estar vindo, até quando que vai entrar essas pessoas, apresentar essas pessoas. A gente não tem a documentação né, necessária para a gente saber como que vai ser essa troca, Vamos a gente colocar precisava uma organizar, data, vamos por colocar uma favor, data no né? final para a gente resolver isso. Porque assim, tem que nomear, a gente tem, é importante essa... O segmento dos usuários já definiu quem são os representantes já há bastante tempo. Já está tudo definido. Nossa, já está tudo definido, não tem nenhum problema. Tem a nomeação. Trabalhadores também parece que já está tudo definido. Ficou, o que engessou e atrapalhou tudo foi que a Secretaria estava demorando para definir quem eram os representantes do segmento gestor e dos prestadores de serviço. Mas parece que já está tudo certo, né? Está certo? Eu estou aguardando que seja enviado para a gente a relação de todas as entidades e os conselheiros. Já mandei vários e-mails e passando isso, eu vou entrar em contato com a parte formal para oficializar. O problema está demorando muito. Da parte de vocês está tudo certo já? Tudo certo. Está definido. O que eu preciso é que passem logo para poder formalizar. Tá, Roberto. Quando é que a gente pode passar uma relação com todos os novos conselheiros indicados? O segmento dos trabalhadores, às 15 usuários. Tá. Hoje às Então hoje às 15 horas vai chegar um e-mail para você com a relação dos representantes do segmento, dos trabalhadores e usuários. Aí vocês têm lá a indicação dos representantes dos dois outros segmentos, né? Cria isso aí tudo, coloca na forma de uma resolução e marca o dia da posse. Eu acho que a gente já pode até marcar aqui a primeira reunião de janeiro. Eu acho que Primeira reunião de janeiro. Quando vai ser a primeira reunião de janeiro? Dá uma olhada na terceira. Que dia cai? Que dia cai? Você dá licença, mas eu preciso... Vai, Lázaro. Vai descansar. Primeira semana é 6, segunda é 13, terceira é dia 20 de janeiro. 20, eu acho que... Será que tem gente viajando lá, obviamente? Tem, né? Assinou, então a gente pode deixar para 17 de fevereiro. Não pode ser na quarta-feira? Você diz a quarta semana de janeiro? Isso, é. Mas aí então não teria reunião, não teria dia 20, seria dia 27. excepcionalmente, né? Excepcionalmente dia 27. Eu acho interessante. Mas ainda a gente tem que cuidar para que todos sejam avisados. Se me permitem, assim como nós não queremos que se miscue no nosso conselho, essa posse é a posse que é dada pelo prefeito municipal. Então nós fazemos a nossa parte, nós encaminhamos, né? E aí eles costumam fazer uma posse solene, etc. tal, que eu não participei, mas eu sei que isso ocorre. Então nós deixamos que eles coloquem lá, só que é o seguinte, o que nós temos que chegar à conclusão é o seguinte: a partir de janeiro a gente não se reúne mais nesse conselho antigo. E o conselho tem que ser permanente. Se o conselho deixar de se reunir, eles vão ter problema. Então nós já avisamos antecipadamente agora, o senhor Brito leva a informação, nós passamos hoje às 15 horas os nomes, né? Eu estou tendo alguns problemas, eu percebo o seguinte, eu vou ser bem claro com vocês, por exemplo, está vendo algumas intromissões, né? E está vendo algumas, eu percebo que dentro desse fogo amigo que a gente discutiu hoje, está acontecendo o seguinte: Sociedade Amigos de Bairros, Federação de Amigos de Bairros, eles mandam as pessoas, né? E acaba mandando pessoas que são funcionários, né? Não mandam para a gente, mandam para o prefeito. Eu mando e-mail de volta, não respondem. Então, a gente está tendo essas dificuldades. Numa das reuniões anteriores, eu já propus que eliminasse algumas entidades, a gente conseguiu eliminar algumas, mas a federação ainda não foi. Agora, está na hora
da gente tomar alguma atitude, porque a gente percebe que a forma, às vezes não é nem contra nós, pode ser até contra o secretário, porque eu nunca fiz nada para esse pessoal, não represento nada para eles, né? Agora, fico com um breque de mão puxado, né? Então, se tem que mandar para o secretário, manda para o prefeito, né? Não quer mandar para o secretário? Tudo bem, manda para o presidente do conselho, mas não tem que mandar para o prefeito, nesse momento. Se é uma tentativa de puxar o saco do prefeito, está puxando o saco errado. Porque essa atribuição é uma atribuição menor. Quer dizer, então é uma atribuição que pode ser feita com um bagrinho, não precisa da autoridade máxima do município. Mas continua insistindo, etc. Tal, né? Hoje nós estamos recebendo mais uma da federação, né? Foi a federação, e a gente vai ter, já expliquei para a colega que está aqui presente, né? Que nós vamos ter que verificar a situação, né? Para ver, por se trata também de funcionário, né? E no segmento do usuário, não pode ser funcionário da prefeitura. Né? Então, a senhora está com ofício, por favor? Qual entidade que está com esse problema ainda? A federação, né? Amigos de Bairros, a CISCS, não, até o presente momento, não indicou o suplente, mas não tem problema. Quando já tem o titular, vai do jeito que está. E depois o titular está em condições? Está em condições regulares, etc. Então, quem não está em condições é só a federação? Federação, inclusive, ela está encaminhando agora a senhora Alice da Silva Gonçalves vai participar da reunião do conselho. Tá? Desculpe, a senhora Alice está sendo encaminhada pela... Olha só que coisa maluca, né? Gente, vocês me desculpem, eu preciso parar para pensar, porque eu estou... Aqui é o seguinte, prezado senhor, gostaríamos de substituir a conselheira Lúcia Borges e indicar a senhora Alice Silva Gonçalves para participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Quem está indicando é a senhora Andréia, da Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Provavelmente, então, a dona Alice vai representar não a Federação dos Bairros, a Secretaria. Só que, dona Alice, eu queria que a senhora entendesse, me desculpe, não fique chateada comigo, mas a senhora Lúcia ela estava representando a federação, quer dizer, alhos com bugalhos. Aqui, sinceramente, eu não sei quem orientou isso, mas orientou de uma forma errada. Mas eu vou parar, vou relaxar e vou tentar entender essas coisas. Então, essas dificuldades, seu Paulo, é o que tem atrapalhado o nosso serviço. Mas, irmão Roberto, a gente precisa ter até a nossa próxima reunião. Sim, a gente precisa mas estar com isso. Eu vou mandar do jeito que está, entendeu? E quem não tiver, depois a gente corta. A gente corta e troca. Simplesmente está aprovado pelo conselho. Só uma questão de verdade, por favor. Isso tudo é uma formalidade. Então eu peço para que a mesa diretora se reúna mais algumas vezes. Por quê? São várias entidades. Acho que eu já tenho pedido há um bom tempo esses nomes, porque tem entidades que mandam, chegam para a gente, e aí há um questionamento. Então, a mesa diretora, acho que está instituída para poder deliberar, ver quais são esses problemas. Então, acho que passando para a gente vai entrar também em contato com a entidade. E aí, a mesa diretora em si, aí decide, olha, essa entidade está com problema, essa não está. Agora, só marcar aquela próxima reunião vai ser, não dá ainda, porque tem toda uma formalidade. Tem que ser uma lei. Foi o que eu disse, né? Vai ser em fevereiro. Você está batendo uma lei de X. Uma formalidade política, uma formalidade legal. Então, eu acho que a mesa diretora poderia marcar, acho que para essa semana ainda, ou a semana que vem, para a gente sentar. Agora está todo mundo viajado. Vamos fazer assim. Fazer o seguinte, então, vamos fazer assim, se todo mundo estiver de acordo. A gente reserva, então, o mês de janeiro para as discussões. Eu, por exemplo, volto só dia 18. Então, eu acho que seria interessante a gente fazer assim, marcar a reunião de janeiro para o dia 27, independente de se a aprovação disso não vai ser, né? Mas marcar para o dia 27 porque muita gente vai estar viajando, né? Eu volto dia 18, tem gente que volta dia 20, então, marcamos a reunião para a quarta semana do mês de fevereiro, excepcionalmente.
Nesse final de janeiro, a gente começa as discussões, prossegue no início de fevereiro e marca então na terceira semana de fevereiro a nossa reunião de posse dos conselheiros. De fevereiro. Só uma coisinha. Vocês me permitem que eu continue dialogando com o Milton durante esse tempo para a gente poder tirar as arestas? Deixa tudo certo, pra janeiro tá bom. Para não ficar prolongando muito, né? Para ficar mês, outro mês. Eu não entendi a data. É assim, a próxima reunião do Conselho vai ser na quarta semana, dia 27 de janeiro. Nessa reunião, vai ser uma reunião normal do Conselho, uma reunião normal, a gente não vai dar posse para ninguém, tá? Mas a gente vai começar a discutir isso aí, tudo, Roberto, continua discutindo com você, já tudo. Em fevereiro, na terceira semana, normal, como sempre, terceira, quarta-feira, aí a gente tem a posse, a efetiva posse. Uma reunião da mesa diretora antes do dia 27? Sim, vai ter reuniões, eu converso também, a mesa diretora. Eu tenho uma dúvida.